Bom dia, amada igreja, a paz seja convosco. Bom dia, você que está em casa, nos assistindo, conectada nesta manhã a este culto das causas impossíveis. Estamos buscando da presença deste Deus. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor, lá nos Salmos de número 97, declarando a grandeza deste Deus, a bênção que Ele tem para as nossas vidas. Glórias a Deus. Desculpe, Salmo 96. Aleluia. Vamos estar lendo, invocando a presença deste Deus para nesta manhã podermos sermos fortalecidos, renovados, abençoados, cuidados por este Deus santo, tremendo e maravilhoso. A palavra do Senhor diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Pois grande é o Senhor e digno de louvor e mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão perante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor a família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não se abale. Ele julgará os povos com equidade. Alegre-se os céus e regozije-se a terra, cujo mar é a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo quanto nele há. Então se regozijarão todas as árvores do bosque perante a face do Senhor, pois ele vem a julgar a terra, julgará o mundo com retidão e os povos com a sua verdade. Louvai ao Senhor, Graças a Deus, porque nesta manhã nós possamos cantar um novo cântico, nós possamos glorificar a este Deus, porque como está escrito aqui, Ele fez e Ele faz e Ele continuará fazendo maravilhas. E que nesta manhã nós possamos ver as maravilhas do Senhor sendo derramadas sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que você possa nesta manhã, vamos estar orando, levante as tuas mãos ao alto. E vamos adorar a este Deus, vamos pedir que a sua presença venha ser notória neste lugar, nas nossas vidas, que o nosso coração venha ser terra fértil realmente para que a boa semente que o Senhor preparou para cada um de nós nesse dia venha cair e ela possa germinar e produzir bênçãos para cada um de nós. Deus amado, Deus poderoso, nós te damos graças e glórias, Senhor, por mais uma vez podermos estar na tua presença. Obrigado pela vida, obrigado pela noite de sono, obrigado, Senhor, porque Tu nos despertou, porque sabemos que é pelas Tuas misericórdias e pelo Teu grande amor que estamos de pé, porque Tu tens sido, Senhor, o nosso ajudador. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, já nas primeiras horas da manhã, para Te cultuar e Te adorar. Então, Senhor, vem, Pai, vem ser servido de nos abençoar nesta manhã, ser servido de fazer a Tua obra, de operar milagres, prodígios e maravilhas. Reina, Senhor, operando, reina trabalhando, reina, Senhor, ó Pai, ministrando o Teu querer e a Tua vontade. Sonda cada coração que aqui já chegou e também, Senhor, aqueles que ainda virão. Que a Tua bênção, Senhor, venha ser derramada. Traz, Senhor, renovação, traz força, traz ânimo, traz coragem, para que nesta manhã nós venhamos sair daqui, Senhor, abastecidos da Tua presença, Pai.
Cuida de cada um de nós, dirige tudo que será feito. Nós colocamos, Senhor, tudo que será, Senhor, para o engrandecer do Teu nome, Pai. Esta primeira parte, onde buscaremos a Tua presença, renderemos louvores a Ti, Pai. A palavra que será ministrada através da Ana, Senhor, os clamores, as orações que serão feitas, que tudo seja, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, para o engrandecer do Teu nome, Pai. Cuida ali do Paulinho que está à frente, Senhor, meu Deus, para que, Senhor, nenhum mal aconteça, mas que a Tua presença seja ali com ele e abençoar. Meu Pai, tudo nós entregamos diante de Ti. Fica conosco, Senhor, e opera, Senhor, grandes coisas, tanto aqui como na vida daqueles que estão, Senhor, nos acompanhando pela internet. Tudo nós colocamos diante do Teu altar e nós Te agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Aplaude a presença do Senhor. Louva esse Deus com as Tuas palmas, com a Tua boca. Que nós possamos realmente cantar um novo cântico a este Deus. Então, hoje, como a Ana estará trazendo a palavra, nós não teremos o hino. Então, eu gostaria que cada um pudesse separar, né, um versículo que você possa estar adorando e louvando a este Deus, uma promessa que vem de encontro ao teu coração, porque a gente está, aqueles que estão em casa também estarão escutando. Então, que você possa louvar ao Senhor hoje com a tua voz, com essas promessas maravilhosas que Ele tem para as nossas vidas. Quem vai começar? Vive, pode começar. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e foi Ele, e não a nós, que vós fez vosso povo seu, e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, 1 e 2. Graças a Deus por isso, né, Maria José? Esperarei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. E quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha. Salmo 40, 1 e 2. Amém, que assim seja, essas promessas do Senhor. Quem mais? Pega, depois a Ana. Louve nosso Senhor pela bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Salmo 107, 7, 8 e 9. Amém, que nesta manhã nós venhamos sair daqui fartos da presença do Senhor. Ana? Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Salmo 116, 1 e 2. Amém, glórias a Deus. Mais alguém? Carla? Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 106. Amém, né? Louvado seja Deus por essas misericórdias que nos alcançam todos os dias. Então vamos, né? Nós exaltamos, nós louvamos. Eu te convido agora a você se colocar na posição que você desejar, de joelhos, né? De pé, sentado, mas que você possa colocar agora a tua vida na presença deste Deus, para que realmente você possa ver o seu agir, possa colocar as suas situações e assim Ele esteja a operar, a trabalhar através do seu Espírito Santo.
O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro do seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua vitória e em nome do nosso Deus arvoraremos pelo paz. Senhor amado, Deus poderoso, nós te glorificamos e te adoramos, Pai, por tudo que tu tens feito. Obrigado porque tu és aquele que ouve, Senhor, o nosso clamor, como tu estás ouvindo o clamor de cada um que nessa hora está colocando a sua vida, as suas situações na tua presença, Pai. Nós cremos que tu és aquele, Senhor, que trabalha, que tu és aquele que abre o caminho, que tu és aquele que, Senhor, mexe, Senhor, nas situações para que em teu nome nós sejamos mais do que vencedores. Senhor amado, vai de encontro a cada vida, a cada lar, a cada, Senhor, situação, a cada necessidade, a cada urgência, tanto, Senhor, daqueles que estão aqui, como daqueles que nos acompanham de casa, que tu sejas o Deus de vitória, que como nós lemos aqui, Senhor, nesta palavra, que tu ouças o nosso clamor, que tu, Senhor, ó Pai, faças a tua obra, Senhor, ó Pai, para que assim, em teu nome, nós venhamos a orar, Senhor, pendões, venhamos, Senhor, ó Pai, a declarar a tua vitória sobre as nossas vidas, que o inimigo venha bater em retirada, que, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado para entristecer, para bater, para tirar as forças, venha cair por terra, mas o teu povo venha ser, Senhor, ó Pai, renovado, fortalecido, Senhor, ó Pai, curado, restaurado em nome de Jesus, Pai. Que realmente seja uma quinta-feira de bênção, seja uma quinta-feira de vitória, seja uma quinta-feira onde, Senhor, ó Pai, os caminhos sejam aplanados, as portas se abram, Senhor, as coisas aconteçam de forma, Senhor, sobrenatural. Meu Deus, tu és o Deus de milagres, tu és o Deus que faz maravilhas, o teu nome, Senhor, ó Pai, é poderoso, o teu nome, Senhor, é Deus já, o teu nome, Senhor, é Deus dos exércitos. Então entra, Senhor, e batalha as causas do meu irmão e da minha irmã, faz a diferença, Senhor, por termos a Ti na nossa vida, que em Teu nome, Senhor, ó Pai, nós venhamos a colocar por terra o inimigo, e assim, Senhor, a Tua bênção se faça notória. Nós entregamos, Senhor, cada vida, cada situação, cada necessidade, cada luta, cada, Senhor, ó Pai, clamor na Tua presença, para que grandes coisas Tu estejas a fazer. Tu, Senhor, ó Pai, é o nosso Deus, o nosso ajudador, e a Tua palavra diz que Tu és o poçante de Jacó na nossa vida. Então entra, Senhor, e faz grandes coisas. É o que nós te pedimos quando colocamos tudo diante do Teu altar, e nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Vai se levantando, vai se colocando de pé, e à medida que você for, estando em pé, aplaude ao Senhor pela tua vitória, por ter a certeza de declarar pela fé que Ele já está fazendo grandes coisas em favor da tua vida, da tua causa, da tua necessidade, em nome de Jesus. Amém? Passo a palavra a Ana, que estará trazendo um recado nesta manhã. Bom dia, amada igreja, paz seja com todos. Amém? Vivi, pode ir. Por gentileza. Você está feliz por estar na casa do Pai? Amém. Na presença do Senhor? Muito bom dia para você que já está conectado conosco. Seja muito bem-vindo à nossa manhã das causas impossíveis, como a pastora Angela já falou. Se você puder compartilhar o culto, compartilhe, porque dessa maneira mais vidas são alcançadas. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Abacuque, profeta Abacuque,
capítulo 3. Abacuque capítulo 3, nós vamos ler do versículo 17 até o 19. Uma passagem bem conhecida. Você encontrou? Amém? A palavra nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença em nosso meio, te agradecemos mais uma vez por esse dia, Pai, e pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos achegarmos na tua casa. Que o Senhor realmente venha falar conosco através dessa palavra, Pai, que assim como o Senhor falou comigo ontem, que o Senhor possa ministrar no meio da igreja. Por isso que eu seja um canal de bênçãos, um instrumento em tuas mãos, e que todos aqueles que escutarem essa palavra, seja aqui, seja, Senhor, no modo online, Pai, que o Senhor possa realmente adentrar cada vida e que o Senhor possa fazer a diferença, Pai. Que possamos estar sensíveis à tua voz e que o Senhor possa trabalhar em nós o teu querer e o teu agir. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar assento? Essa é uma passagem, como eu falei, bem conhecida do profeta Abacuque e é o final, né, do livrinho ali, do pequeno livro de Abacuque. Abacuque são apenas 3 capítulos, mas é muito profundo o que nos relata, né, porque eles estavam vivendo nessa época, um pouco antes do cativeiro babilônico, né. Nós fomos estudar um pouquinho a história, o livro de Abacuque, nós vamos ver que ele é contemporâneo, ou seja, ele atuou mais ou menos na época do profeta Jeremias, e era uma época em que o povo de Israel estava vivenciando uma grande crise, porque eles estavam se preparando, né, podemos dizer assim, para o exílio babilônico, se é que isso é possível, né? Se preparar para o exílio, para ser tirado da sua terra, para ser levado para a Babilônia. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você vai lembrar, né, que anteriormente ao Império Babilônico existia o Império Assírio, e o Império Assírio já tinha tomado, né, o povo do norte, né, de Israel, já tinha dispersado todo o povo, e agora se levanta um império um pouco mais forte que o Império Assírio, que era o Império Babilônico. E o intuito do Império da Babilônia era expandir o seu território. Então eles querem tomar ali a parte de Israel, o intuito deles era chegar lá no Egito, então eles precisavam passar por aquela região. E como já tinha sido falado pelo profeta Jeremias, o povo estava afastado de Deus, o povo estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, e já tinha vindo um juízo sobre o povo de Israel, e eles teriam que sim ser levados para o cativeiro babilônico, e lá eles ficariam durante 70 anos. Então eu só estou fazendo esse relato para vocês entenderem que situação estava vivendo o povo de Israel. Então, o povo de Israel se encontrava numa grande crise. E é nesse tempo que se levanta o profeta Abacuque. E se você conhece um pouquinho da história de Abacuque, nós vamos ver que Abacuque ele é tido como um profeta questionador. Aquele que, diferente de Jeremias, que se lamentava, né?
Abacuque, ele se questionava muito tudo o que estava acontecendo. Na cabeça dele eu imagino assim, né, que ele ficava assim, se perguntando, né, se Deus é Deus, se Ele é tão grande, se Ele é tão poderoso, como é que Ele está permitindo tudo isso com o seu povo? Mas nós sabemos que quando Deus permite que nós vivenciemos crises, vivenciemos momentos de dificuldade, é para que nós cresçamos, é para que nós possamos nos achegar mais perto dEle, é para que nós possamos estar mais perto do centro da sua vontade. E não era diferente. Então o capítulo 3 de Abacuque, né, o último capítulo do pequeno livro, ele é uma oração, um cântico de louvor ao Senhor em tempos de crise. Como eu falei para vocês, o povo eles estavam sofrendo, pois na cabeça deles não existia mais perspectiva nenhuma diante de um império que estava se levantando, o qual levaria eles cativo para uma terra estrangeira, para uma terra distante, para uma terra que não era deles. E a oração de Abacuque, ela vai nos ensinar que quando tudo está perdido, Deus ainda existe, Deus não está perdido. Quando nós chegamos ao final dos nossos recursos, quando a gente não vê mais solução, quando a gente não vê mais, não sabe mais o que fazer, os recursos de Deus ainda estão disponíveis, você crê assim? E quando nós não podemos mais, aí então é que acontecem milagres, é que acontecem provisões. Até o pastor Josué falou no último domingo, ele estava falando sobre milagre, né? Eu acho que foi no último domingo ou sexta-feira. Que ele falou assim, que milagre não é quando você, por exemplo, tem uma dor de cabeça e aí você ora ao Senhor e a dor passa. Não. Milagre é muito mais. Quando vai além dos nossos recursos, quando a gente chega no médico e o médico diz, não tem mais solução para isso não. Agora sim, Deus é aquele que vai entrar e vai agir e vai te dar a vitória. Amém? Então, quando nós chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda eles estão disponíveis. E quando a crise nos encurrala, precisamos olhar para o alto. Eu nem falei, mas o tema dessa mensagem é orando em tempo de crise. Olhando para baixo ou para cima? Qual tem sido a nossa atitude, qual tem sido o nosso posicionamento em tempos de crise, em tempos de dificuldade, ou perante uma situação em que nós não vemos solução? Será que nós temos olhado para baixo? Olhar para baixo é quando você começa a olhar aquela situação e você começa a focar naquela situação, esquecendo que você tem o autor e consumador da fé ao seu lado. Olhar para baixo é quando você não vê perspectiva e você esquece que tem alguém que está ao teu lado e que guerreia por você naquela situação. Olhar para baixo é quando nós começamos a ficar tão focados na situação que nós não conseguimos olhar para o lado, nem para um lado nem para o outro, muito menos para cima. Nós precisamos ter uma postura diferente, nós precisamos olhar para o alto. E declarar que mesmo diante daquela situação que nós estamos enfrentando, Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus, Ele está conosco. Deus, Ele jamais vai nos desamparar. Muitas vezes Deus pode sim ficar em silêncio, mas como diz a própria música, né? Mas é sinal que Ele está trabalhando. E nós precisamos confiar no trabalhar de Deus. Nós precisamos confiar que uma hora o socorro virá e chegará até nós. A oração de Abacuque foi concluída com a mais absoluta afirmação de fé. Ele confiava na soberania de Deus, a ponto de aceitar quaisquer circunstâncias como sendo dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. É fácil? Não, não é fácil. Não é nem um pouco fácil, né? Muito pelo contrário, é bem difícil nós estarmos vivenciando uma situação que para nós é impossível, que para nós a gente não vê saída e crer que Deus está no controle. Mas é possível. E é nisso que Deus quer provar a nossa fé. Assim como foi com Abacuque e com todo o povo de Israel. Era um tempo que eles estavam passando de prova. Era um tempo que eles precisavam
lembrar que existia um Deus que estava guerreando por ele. Mas eles estavam tão afastados de Deus, eles estavam tão fora da presença que eles não conseguiam enxergar. E precisava vir alguém e dizer para eles: ei, olhem para o alto, não olhem para baixo. Por isso que eram levantados os profetas, para anunciar talvez um tempo de juízo do Senhor, sim, mas também com o juízo anunciava-se a redenção, anunciava-se que havia uma saída, que Deus seria a esperança, que Deus remiria o seu povo. E assim é até os dias de hoje. Deus levanta pessoas, levanta pregadores, levanta pastores. Deus nos dá orientação, nos dá direção. Ele nos dá sinais de que Ele está conosco em todo o tempo. Ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação rumando para a destruição. Porque se nós formos ver um pouco depois disso, vem a Babilônia e aí vira um caos, porque destrói a cidade de Jerusalém, destrói o templo, destrói tudo e leva todo o povo cativo. E deixa aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam ali, que não tinham condições, largado, a deriva, no meio daquele caos. Então ele viu a nação rumando para a destruição. Ao olhar para dentro de si, Abacuque se viu tremendo de medo. Vocês acham que ele não tinha medo? Lógico que tinha, ele era ser humano. Ele tinha as suas emoções que afloravam também. Ao olhar ao seu redor, viu todo o sistema prestes a se desintegrar. Contudo, quando pela fé ele olhou para o alto, ele viu um Deus que cuidava de tudo. Ele viu um Deus que guerreava por ele. E todos os seus medos foram embora. E nessa fé, ele teve ousadia para declarar que Deus viria em favor do povo. Sim, bastava o povo crer e confiar no Senhor. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus. A oração feita por Abacuque em tempos de crise nos dá uma lição de como transformar o desespero em um cântico de vitória. Toda vez que você se encontrar diante de uma circunstância ou uma situação na qual você não vê saída, na qual você não vê solução, você precisa ler essa passagem de Abacuque. Ler esse capítulo 3, principalmente esses finais desses versículos, e declarar realmente que o Senhor Deus Ele é a tua fortaleza, que Ele é aquele que vai te alegrar, que mesmo em tempos de dificuldade, Ele trará o refrigério para o teu coração e colocará a paz que excede todo entendimento na tua vida. E o que a oração em tempos de crise produz na vida daquele que decidiu olhar para cima ao invés de olhar para baixo? Essa oração, nesse tempo de crise, ela vai produzir algumas coisas na vida daquele que optou em olhar para cima ao invés de olhar para baixo. E a primeira coisa que ela produz é uma confiança cada vez mais inabalável. O povo de Judá, ele dependia da agricultura para sobreviver, não dependia? Por isso que ele faz essa declaração aqui no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado. Esse versículo 17 nos mostra que a dependência deles não poderia estar na sobrevivência ali da agricultura, Os recursos financeiros vinham das lavouras e dos rebanhos. A maior parte do sustento provinham dos figos, das azeitonas, dos produtos da lavoura, como também da criação de cabras e de ovelhas e de gado. Embora essas fontes possam de alguma maneira esgotar-se, o profeta, ao contrário do povo, ele vê em última instância que a sua dependência não dependiam dessas coisas, mas da fonte delas, que é Deus. E assim também é nas nossas vidas. Nós podemos olhar, às vezes, por aquilo que nós estamos ali trabalhando, e às vezes a gente não vê o resultado. Às vezes a gente se esforça tanto, tenta tanto, e a gente fala, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser?
Da onde que eu vou tirar o recurso para talvez quitar uma dívida, talvez quitar algo que você precisa quitar, e você começa a olhar dentro daquela situação que você está vivendo e você não consegue enxergar a solução. Como é que eu vou tirar o dinheiro para pagar o aluguel esse mês? Deus, da onde vai obter o meu recurso? Mas nós precisamos entender que Deus, Ele é a fonte. Deus vai prover de alguma maneira. Quantas vezes Deus provê recursos na nossa vida que nem nós imaginamos, né? A cooperadora Estela aqui na igreja, ela compartilha conosco que ela já teve muitas experiências nesse sentido, né? De ela não ter ali o dinheiro e às vezes precisar, e Deus levanta um, Deus levanta outro. Estou dando um exemplo porque eu lembrei dela agora, mas nas nossas vidas não é diferente. Quantas vezes Deus provê, a gente não vê, e daí de repente uma pessoa que estava devendo para você, Deus levanta ela para sanar a dívida, ou é uma porta que se abre, é um dinheiro que você não estava esperando que vem. E assim era com o povo também. Eles tinham que olhar para o Senhor, que Deus não nos desampararia, que de alguma maneira eles teriam para prover o sustento. A confiança do profeta não estava na provisão, mas estava no provedor. E assim precisa ser nas nossas vidas. A nossa confiança tem que estar no provedor, naquele que está conosco e não nos desamparará. Os recursos da terra podem falhar, mas os recursos de Deus nunca falharão. Amém? A oração em tempos de crise deve produzir em nossa vida uma confiança ainda mais inabalável naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Nós precisamos confiar que Deus, Ele é por nós. Ou nós confiamos, ou nós nos entregamos, né? Diante da situação, diante da circunstância. Segunda item, né, que a oração em tempos de crise produz na vida daquele que olha para cima. Uma alegria contagiante a despeito das circunstâncias. Versículo 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A alegria de Abacuque não foi determinada pela presença de coisas boas ou pela ausência de coisas trágicas. A sua alegria estava centrada em Deus. Onde está centrada a nossa alegria? No Senhor ou em coisas, em bens materiais? Sua alegria é contagiante a despeito das circunstâncias adversas. Ou seja, mesmo ele vivenciando um tempo de crise, né? Vendo que a nação estava arrumando para a destruição, a alegria dele estava em Deus. E se nós formos olhar no capítulo 2 de Abacuque, diz assim, o versículo 1: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ou seja, ele se colocou na brecha, ele orou ao Senhor. Nós estamos baseando o nosso tema dessa quinta-feira na oração de Abacuque no capítulo 3, mas ali já é a resposta. Agora no capítulo 2 nos mostra que ele se colocou na brecha. Será que nós temos orado? Será que nós também temos nos colocado na brecha diante das circunstâncias que nós estamos vivendo? Ele se colocou numa torre de vigia para que Deus respondesse os seus questionamentos, para que Deus respondesse a sua oração. E quando ele obtém a resposta do Senhor, então ele se alegra. Ele fala, realmente Deus me ouviu. Ele está sensível àqueles que o buscam, àqueles que estão perto dele. Diferentemente do povo que estava tão cercado pelas situações e não conseguia enxergar. O povo estava olhando para baixo, estava olhando só a destruição, estava olhando aquilo que estava por vir, mas Abacuque não, ele escolheu olhar para cima. Ele escolheu olhar para o alto. E o último item, né, a última atitude foi uma segurança totalmente confiante.
suficiente, perdão. O que a oração em tempos de crise produz? A oração em tempos de crise vai produzir uma segurança totalmente suficiente. Quando ele diz ali no versículo 19, o Senhor Deus é a minha força ou a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Assim é o Senhor na nossa vida quando nós decidimos confiar nele. Abacuque, que começa deprimido e em dúvida quanto à retidão e à justiça de Deus, termina diferente. Ele termina alegre com a sua confiança na provisão e no poder sustentador de Deus. Isso é segurança totalmente suficiente. Quando ele não olha para a circunstância, mas ele se sente seguro no que Deus tinha lhe dito, no que Deus tinha prometido. Deus é a sua fortaleza, é o seu alto refúgio, é a sua torre de livramento. Nenhum perigo pode nos alcançar quando estamos refugiados em Deus. Em quem nós temos nos refugiado? Será que nas circunstâncias que estão ao nosso redor? Ou em pessoas? Ou será que nós temos nos refugiado em Deus? O Senhor não somente tirou o profeta do vale da angústia, mas também o fez andar em lugares altos. A corça é símbolo de força. Ela é símbolo de firmeza dos passos, da beleza e da alegria de viver. Abacuque fez uma viagem do temor à fé, do pranto ao cântico de louvor, do questionamento amargo à humilde adoração. Há uma segurança totalmente suficiente em Deus. A oração em tempos de crise produz esse sentimento de segurança. Porque quando nós estamos orando ao Senhor, quando nós estamos nos refugiando em Deus, aí nós nos fortalecemos. E aí mesmo que venham situações contra nós nos sentimos seguros. Porque nós temos a convicção de que se nós oramos, o Senhor nos responderá em algum momento. O Senhor, Ele estará guiando por nós. E assim foi com Ele também. Deus nos criou para as alturas. Se Ele nos permite passar pelos vales, é para que possamos esperar nele, subir aos lugares altos e voar com asas como águias. Que nós possamos ter essa certeza no nosso coração e nós possamos também agir como Abacuque agiu. O que temos feito em tempos de crise? Quando as lutas sufocam o nosso viver, o que nós fazemos? Será que nós olhamos para baixo e olhamos para aquilo que nós estamos vivendo? Nós escolhemos olhar para o alto. Além, enxergar além das circunstâncias. Quando o sofrimento é grande demais, qual tem sido nossa atitude? Abacuque nos ensina que em tempo de crise o melhor é nós orarmos. O melhor é nós nos achegarmos a Deus. E hoje, como manhã de causas impossíveis, é tempo de orarmos, por aquilo, guerrear, por aquilo que nós estamos buscando, por uma resposta, por um milagre, por uma situação. Amém? É esse que é o recado que Deus colocou no meu coração. Pode soltar, pastora Angela, som. É esse o recado que eu creio que Deus tinha para nós nesta manhã, que não importando as circunstâncias, creio que o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, e se Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele quem criou as nossas vidas, Ele é o nosso Pai amado, aquele quem cuida de cada detalhe, que nós não venhamos a olhar aquilo que está ao nosso redor, mas que possamos olhar e enxergar além das circunstâncias, e escolher sempre, como Abacuque, olhar para o alto. Podemos, assim como ele, ter nossos questionamentos, Podemos questionar e perguntar para que tudo isso, mas que nós possamos também entender que Deus, Ele é o nosso alto refúgio, a nossa segurança, o nosso consolo, aquele que está conosco nos tempos de adversidade e aquele que guerreia em nosso favor. Amém? Convido você a se colocar de pé e já vir aqui à frente para que nós possamos apresentar a Ele as nossas situações, apresentar a Deus a nossa causa. A pastora Ângela vai estar ungindo as suas mãos, vai estar orando com você nesse tempo.
já queria até aproveitar, Cláudio e Emílio, para vocês fazerem um favor, colocarem a mesa aqui no centro, para depois nós podemos estar orando, né? Primeiro nós estaremos orando por aquilo que você veio apresentar a Deus nesta manhã. Você que está em casa, esse é o momento de você segurar na sua mão ali um documento, algo que simbolize um milagre que você está buscando, talvez um copo com água, uma restauração que você busca, a tua carteira profissional, a chave do seu lar, a chave do seu trabalho, né? Que você possa apresentar ao Senhor ali, talvez uma fotografia também. Segure na sua mão, que você possa orar conosco neste momento. Essa é uma atitude de fé, onde nós depositaremos a nossa confiança total no Senhor. Amém? Estarei orando, pastora Ângela, estará ungindo e abençoando a tua vida. Pai querido e Pai amado, Senhor, neste momento, Senhor, nós nos unimos em oração, Senhor. Deus, nós, em primeiro lugar, Senhor, nós colocamos essa palavra, Pai. Que verdadeiramente essa palavra esteja aqui em nós, para que nós possamos entender, Senhor, o quão precioso é nós nos achegarmos a Ti, o quão nós devemos, Senhor, estar mais próximos da Tua presença nos tempos de crise, Senhor, para que nós possamos olhar para cima, olhar para o alto, olhar além das circunstâncias, olhar, Senhor, além daquilo que nós estamos vendo ao nosso redor. Que nós possamos, assim como Abacuque, Senhor, ter, Senhor, a nossa segurança em Ti, Senhor. Deus, que nós possamos nos alegrar diante das circunstâncias, sabendo, Pai, que o Senhor está no controle, sabendo que o Senhor é quem guerreia por nós. Deus, e que nós possamos depositar a nossa confiança em Ti, para que ela se torne inabalável, Pai. Deus, que nós possamos ter a fé, Senhor, para entregar diante do Teu altar aquilo que rouba a nossa paz, aquilo que nos traz preocupação, que nós possamos depositar a nossa confiança em Ti. Deus, o povo de Israel vivia um tempo de grande crise, Senhor, onde eles não conseguiam enxergar saída, onde eles não conseguiam enxergar solução. E quantas vezes nós nos deparamos com aquele povo, Senhor, ali em meio a situações complicadas, em situações em que nós não vemos saída, mas o Senhor é o nosso escape, o Senhor é o nosso alto refúgio. E assim como Abacuque, que nós possamos olhar além, através das circunstâncias, crendo que o Senhor guerreará e nos dará vitória, crendo que o Senhor trará resposta, Pai. Deus querido, eu coloco diante do Teu altar, Pai, cada um, Senhor, que neste momento apresenta, Senhor, uma fotografia, apresenta, Senhor, a chave do lar, a chave do emprego, Deus, uma carteira profissional, Deus, ali, Senhor, um copo com água. Tu és poderoso para operar milagres, Tu és poderoso para manifestar, Senhor, a trazer a resposta, para manifestar a Tua presença. Deus, visita, Senhor, aqueles que estão aqui nesta manhã, apresentando talvez causas impossíveis aos nossos olhos, mas possíveis para Ti, porque tudo é possível para aquele que crê. E o Senhor é o Deus do impossível nas nossas vidas. Senhor, visita, Pai, com milagre, visita com resposta, operando, Senhor, o sobrenatural. Visita aquele que de casa neste momento ora conosco, Senhor. Deus querido, vai em favor do Teu povo, operando milagres, trazendo a resposta, Senhor. Deus querido, que assim como Abacuque, Senhor, teve resposta diante dos seus questionamentos, e ele se colocou numa torre de vigia, que nós possamos também ter respostas, Pai. Deus querido, nós nos colocamos à brecha em oração neste momento, pedindo que o Senhor venha em nosso favor e opere, Senhor, o milagre, traga a resposta, Senhor. Deus, talvez uma cura, talvez uma libertação. Deus querido, oramos talvez por pessoas que são lembradas neste momento, que o Senhor esteja visitando vidas, Pai, e operando, Senhor, milagres. Deus querido, nós colocamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, cada um que aqui está e aquele que de casa também ora conosco, tendo a certeza que o Senhor nos dará vitória.
e que nós possamos, assim como a Abacuque se alegrou em Ti, que nós possamos nos alegrar em Ti também, sabendo que o Senhor está no controle, que o Senhor nos dará a vitória diante de todas as circunstâncias e situações que nós enfrentamos. Em nome de Jesus. Amém? Coloque estenda suas mãos aqui para frente, estaremos orando. Você vai orar, porque a pastora Ângela vai subir e vai estar estendendo a mão ali para a casinha. E daí, enquanto ela já está orando ali, nós estaremos orando aqui e lá também. Pai querido e Pai amado, neste momento nós colocamos em primeiro lugar a nossa casa diante do Teu altar. Nesse mês de março, assim como no mês de fevereiro, nós estamos orando pela nossa família. Nós estamos dentro dessa campanha Minha Casa no Altar de Deus, na qual, Senhor, todas as pessoas aqui da igreja enviaram suas fotos, Pai, e as fotos das suas famílias, para que nós estivéssemos, Senhor, nos colocando na brecha e orando em favor da nossa casa. Alcança, Senhor, a nossa família com salvação, Pai. Aquele, Senhor, que precisa de uma libertação, Tu és poderoso para libertar dos vícios, para libertar, Senhor, de situações de amarras, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, quebra as cadeias, rompe os grilhões, mas abençoa a nossa casa, abençoa, Senhor, a nossa família. Deus, em nome de Jesus, a família que precisa de uma restauração, que precisa de um renovo. Deus, aquele que precisa de portas de emprego aberta. Deus, em nome de Jesus, abençoa a saúde da família, abençoa, Senhor, a área profissional, a área financeira, a área material, o lar, Pai. Deus, os relacionamentos familiares, colocamos diante da Tua presença. Que o Senhor seja conosco, Pai, abençoando o nosso bem mais precioso, que é a nossa casa, Deus. Visita, Senhor, o chefe de família, visita a esposa, visita os filhos, Pai, dando vitória, operando milagres. E, Senhor, que a paz que excede todo entendimento reine em cada lar. Senhor Jeová Shalom, Pai, traz a paz, Senhor, para o nosso lar, Deus. Senhor Jeová Jireh, Senhor, o Deus que provê todas as coisas. Seja, Senhor, conosco, Pai, em nome de Jesus. E agora, Senhor, colocamos ainda na Tua presença, Pai, esses pedidos que estão sobre a mesa, Senhor. Colocamos o livro de oração, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, os pedidos de oração que estão escritos neste livro. Como também apresentando diante do Teu altar os pedidos de oração, Senhor, que estão nesta lista, Pai. São vidas, Senhor, que estão enfermas, Pai, e precisam de um milagre, Senhor, na saúde. Deus, Tu és poderoso para operar milagres, para trazer respostas, Senhor. Deus, visita, Senhor, cada vida, Pai, que tem seu nome escrito nesse pedido de oração, Senhor. Deus, visita também os aniversariantes, Pai. Cada um que completou ou completará mais um ano de vida nessa semana. Que o Senhor possa galardoar o Teu povo, Senhor. Abençoar, Senhor. Prosperar, Senhor. Deus, aquele que começou um novo ciclo. Deus querido, e colocamos ainda na Tua presença a vida dos viajantes. Deus, aqueles que estão viajando ao trabalho, como o pastor José, Senhor, que faz parte dessa manhã de quinta-feira. Deus querido, todos aqueles que estão à viagem, Pai. Seja a trabalho, seja no descanso, seja em férias. O Senhor guarda, Senhor, proteja, livra dos acidentes, livra dos perigos, Pai. Guarda a entrada e a saída do Teu povo, Pai. Deus, abençoa os dizimistas, os ofertantes, os colaboradores que estão descritos neste livro também. Deus, em nome de Jesus, aquele que precisa de uma porta de emprego. Deus, em nome de Jesus, opera o sobrenatural, opera milagres, Pai. Deus, colocamos na Tua presença também os projetos de vida, Senhor. Deus, cada sonho, cada, Senhor, objetivo, cada meta, Pai. Deus, colocamos diante do Teu altar, Pai, que o Senhor realmente venha realizar o profundo e escondido, Pai, aquilo que está no coração do Teu povo, abençoando, prosperando e dando livramento. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos ainda na Tua presença, Pai, o Brasil, a nossa nação. Oramos, Pai, por um tempo de paz, Pai, por um tempo de refrigério na nossa nação, ó Deus, mas também por um tempo de ordem e progresso, Pai, que a nossa nação possa prosperar,
que ela possa avançar e jamais retroceder, Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que o Senhor levantou, Pai, como governantes dessa nação. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos cada um que está à frente, Senhor, de algum cargo, Pai. Que o Senhor esteja realmente operando, Senhor, e abençoando essas vidas, Senhor, dando muita sabedoria, dando muita direção, Deus. Abençoa também a Ucrânia, Senhor. Deus, este país que tem padecido com esta guerra, que já dura mais de um ano, Deus. Oh, Deus, intervém, Pai. Cuida ali dos seus, Pai. Operando, Senhor, milagre. Operando, Senhor, maravilhas, Pai. Como também lembramos, Senhor, da Turquia neste momento, Pai. O povo que está tentando se reerguer, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja ali com aquele povo também, Deus. Nós entregamos tudo no teu altar, Senhor. Pedindo a tua bênção, pedindo o teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Entregue este momento de oração na presença do Senhor, aplaudindo a Deus, glorificando a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. Você pode voltar ao seu lugar. Já estarei passando a palavra para a pastora Ângela. Estará fazendo o último momento, não menos importante, muito pelo contrário, um momento muito importante, que é o momento de você separar ali o teu dízimo, a tua oferta, né? A tua contribuição. Lembrando que nós seguimos aqui na igreja com as reformas, com as melhorias, né? Uma semana bem produtiva, uma semana onde o pastor Odair e o Paulinho não estão parando um minuto. Amém. Porque o Paulinho está terminando aqui, né? Terminou o rodapé semana passada e agora ele colocou fez o acabamento do piso, para que não ficasse direto o carpê com o piso. Ele colocou esse acabamento. E para ficar mais bonito também, ontem estava pintando, hoje vai dar sequência ali, pintando a área dos extintores. Nessa semana também o pessoal veio fazer a recarga dos extintores, trocar, colocar bem como deve ser colocado sobre os suportes, né? E também o pastor Odair pintou ali o espaço Kids, né? Estava precisando de uma pintura nova, pintou ali. Ontem ele estava junto com o pastor José medindo e quebrando ali o local onde será instalado as luminárias. E hoje o pastor Odair está junto com o irmão Isaac lá, fazendo uma limpa, uma geral no nosso depósito lá na casa da irmã Maria Noga. Então tá bastante coisa para ser feita. A gente está fazendo todas essas melhorias aqui na igreja antes de nós darmos o início, a colocação ao início dos banheiros, né, dos lavados aqui na igreja. Então eu estou finalizando essa semana já imprimindo todos os projetos ali para o banheiro e na sequência nós estaremos começando a construção dos lavados. Então antes da construção nós estamos só terminando aqui o salão de culto para que toda vez que você vier à casa do Senhor aqui você se sinta mais confortável, seja muito bem recebido. Amém? E eu já passo a palavra para a pastora Ângela. Glórias a Deus. Vamos estar consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas que você trouxe hoje à casa do Senhor, segurando as suas mãos. E mesmo se hoje não é dia de você ofertar nem dizimar, mas que você coloque as suas mãos em posição de receber para que realmente a bênção deste Deus seja derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. E muito obrigado também para vocês que contribuem via online, mandam seus dízimos, mandam suas ofertas, que Deus esteja recompensando e prosperando grandemente. Só lembrando que amanhã estaremos aqui às 7h30 com o nosso culto, né? De libertação, de cura, de oração em nome de Jesus. Venha buscar da presença deste Deus. A palavra do Senhor diz assim, vamos nos colocar em pé, né, para já estarmos encerrando. E tome este versículo para a tua vida, para essa quinta-feira, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente. O rio de Deus está cheio de água para dar cereal ao seu povo.
pois assim as tem preparado. Que nesta manhã o Senhor visite e regue a tua terra, o teu trabalho, o teu esforço, os teus sonhos, os teus projetos, porque diz que o rio de Deus está preparado para derramar bênçãos. Então saia daqui na certeza que o Senhor está dando vitória, e Ele refresca, que não seja um trabalho pesado, que não seja sacrifício, mas seja com gozo, com alegria, com prazer, para que você possa ver a tua casa, aquilo que você tem almejado, sendo frutífero na presença de Deus, amém? Então segura nas tuas mãos e vamos consagrar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pelo privilégio de estarmos na tua presença e buscarmos a tua face. Obrigado por tudo que foi feito, Senhor, neste lugar, e que a tua bênção continue, Senhor, a ser derramada e ministrada sobre as nossas vidas em tudo que foi feito, seja com a palavra, seja com as orações. E agora nós queremos, Senhor, ó Pai, apresentar diante de ti cada, Senhor, dizimista, cada ofertante, cada colaborador, cada um que tem, Senhor, ó Pai, contribuído para que esta casa, Senhor, ó Pai, seja abençoada. Como o Senhor, a Ana acabou de falar, estamos avançando, estamos progredindo, estamos arrumando, estamos colocando detalhes, Pai. Então, que assim também seja na vida do meu irmão dizimista, Senhor, ofertante, colaborador, que tu estejas a prover tudo aquilo que eles necessitam, Pai. Que tu refresques a terra deles, que tu, Senhor, faça com que seja um trabalho abençoado, um trabalho produtivo, um trabalho satisfatório, não algo pesado, não algo, Senhor, que venha trazer julgo, Pai, mas que eles possam trabalhar com alegria, com satisfação, com prazer. E, Senhor, aqueles que, Senhor, são seus clientes, aqueles que dependem do seu trabalho, sintam isso, Pai, e cada dia mais haja provisão e prosperidade na vida, na casa, na família, nos sonhos, nos projetos, Senhor, do meu irmão e da minha irmã. Alcança cada um que tem, Senhor, honrado o teu altar, a cada um que tem, Senhor, colaborado, que eles possam ver a bênção do Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus que prospera, o Deus que, Senhor, ó Pai, dá vitória em todos os sentidos das suas vidas, Pai. Nós abençoamos em nome de Jesus, para que, Senhor, como esta casa tem sido, Senhor, provida, na casa do meu irmão e da minha irmã, também haja a tua provisão. Muito obrigado, Pai. Fica conosco. Abençoa, Senhor, o nosso retorno, o trabalho que tenhamos nesse dia. Senhor, que estejamos guardados debaixo das tuas asas e que tudo, Senhor, coopere para o bem, como a tua palavra diz. Fica conosco e opera maravilhas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém?